Oi, pessoal, olha só o que eu fiz hoje. Esse daí é um bolo de cenoura com creme de chocolate, que ele pode, você pode comer tanto ele gelado, como em temperatura ambiente ou quentinho, tá? É só colocar no micro-ondas, esquentar, ficou uma delícia. Nesse tempinho frio, dá pra vender bastante. Eu vou fazer aí no vídeo 2 receitas da massa, porém eu vou deixar na descrição a receita de uma massa, tá bom? Eu utilizei aí 8 ovos, 2 xícaras de óleo. Eu vou bater aí no liquidificador os líquidos junto com a cenoura pra triturar bastante, tá bom? Aí eu utilizei aproximadamente 800 gramas de cenoura, que dá umas 6 cenouras médias picadas. E aí eu vou bater aos poucos, tá, gente? Eu vou colocando aos poucos a cenoura pra não sobrecarregar aí o liquidificador. E se vocês estão gostando aí do meu canal, das minhas receitas, eu espero que vocês curtam, que vocês se inscrevam. Fico muito feliz de poder passar aqui o pouco que eu sei. Eu não sou profissional, nem tô aqui para dar cursos, mas é a experiência que eu tenho e eu acho muito legal, muito interessante. Aí eu já vou adicionar o açúcar, que são 3 xícaras, porque no liquidificador ele ajuda também a ficar mais fluido, para poder bater melhor também. Se tiver difícil de bater aí no seu liquidificador, como ficou no meu, você pode colocar na opção pulsar ali do liquidificador, para ele bater, e depois ele vai direitinho, depois que dá umas pulsadas. Aí depois que triturou bem a cenoura, você vai pegar uma vasilha grande, colocar esse líquido e vai adicionar a farinha aos poucos, se for possível peneire, porque é muito bom para não ficar nenhum gruminho, nada que possa ficar no bolo, de pedrinha, de farinha, alguma coisa nesse sentido, e vai deixar o bolo fofinho também. Aí você não tem muita frescura para bater não, pode mexer normal, só vai misturando e peneirando aí. Eu utilizei 6 xícaras. Mas, gente, depois que eu montei todos os bolos, ainda sobrou metade dessa massa. Então, para a quantidade de recheio que eu vou passar aqui no canal, nessa receita desse vídeo, pode fazer só uma receita da massa que vai dar certinho para os bolos que eu fiz, né? Essa receita rendeu, a receita de recheio rendeu 18 bolos num potinho de 250 gramas, então rende bastante. E vende muito rápido, porque muita gente gosta de bolo de cenoura, né? E ainda mais no frio, ver essa caldinha de chocolate derretendo, é irresistível. Aí não tem segredo, é só ir mexendo mesmo. Depois você vai colocar o fermento por último. Aí eu coloquei 2 tampinhas. Eu sempre muito desastrada, derrubo tudo na mão, o fermento. Uma tampinha até a medida de 1 colher de sopa, tá? Aí mexe bem, tá? Mistura bem esse fermento na massa. E, pessoal, antes de misturar a farinha, já liga o forno pra deixar pré-aquecido em 180 graus, tá? Aí eu untei a forma, não até em cima na borda, porque é interessante que o bolo grude mesmo nas laterais, pra na hora que ele for esfriar depois, ele não descer, ele fica retinho na forma, tá? Essa forma é grande, acho que é 36 por 26, uma coisa assim. Eu acho que eu vou deixar na descrição do vídeo a medida. Mas pega uma menor, né? Se for fazer uma receita só. Aí, pro recheio, eu coloquei lá no forno, né? 180 graus a massa. Coloca na grade mais pra cima. Não põe muito perto da chama do forno, não, que o bolo não fica tão gostoso. Bom, pro recheio, eu coloquei 2 caixinhas de leite condensado de 395 gramas. 2 colheres bem cheias de farinha de trigo. Eu coloco o trigo porque dá para congelar depois se necessário. 4 colheres bem cheias de sopa de chocolate 50%. E 2 colheres cheias de margarina. Aí eu misturo primeiro com o fogo desligado esses ingredientes para depois, na hora de ligar o fogo ou de misturar o leite, não ficar todo empelotado.
Primeiro eu misturo bem esses, para dissolver bem a manteiga, o chocolate em pó e a farinha. Depois eu vou adicionar 1 litro de leite, esse recheio vai render bastante bolinho, tá? E ele é muito saboroso e suave, ele não fica tão doce e ele fica muito saboroso. Combina muito com o bolo de cenoura. Aí vocês vão colocar no fogo médio para baixo e vão mexer sempre, sem parar de mexer. Ele vai borbulhar ainda ralinho, assim, desse jeito, você vai continuar mexendo até ele reduzir um pouco. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar já para vocês o ponto que eu desligo, que eu sempre ensino aqui nos meus vídeos, né? O ponto do recheio de bolo. Eu sempre vou mexendo assim e vou levantando assim no final, eu já vou levantando a espátula. E quando o recheio cai e fica essa pontinha balançando assim, sem cair, é porque o recheio já tá bom. Aí eu desliguei o fogo, ó, e continuei mexendo, porque a panela ainda continua quente. Então, para não grudar no fundo, eu continuo mexendo até ele parar de borbulhar. E depois eu misturo 2 caixinhas de creme de leite, de 200 gramas. Esse recheio aí, eu vou colocar a receita dele inteira aqui na descrição, porque é bom já fazer de bastante assim, para fazer bastante bolinho, que vende bem esse. E o segredo desse recheio são as 4 colheres de Toddy, que eu coloco bem cheia, porque ela dá um sabor diferenciado, tá? Isso é opcional, mas eu gosto de colocar para esse bolo de cenoura, porque fica uma calda diferenciada. Ele dá um sabor diferente na calda. Aí, logo depois que você desligou e já mexeu tudo isso, você coloca um plástico ainda com ele quente, para não formar nata, que já estava formando ali enquanto eu abri o saquinho. Coloca por cima e deixa ele esfriar. Aí, olha que bolo bonito, ele assou por inteiro e por igual, né? Agora eu vou cortar ainda ali quente, porque eu tava já anunciando o meu bolo no WhatsApp. E já tinha gente querendo ele quente mesmo, então eu já comecei com ele quentinho já. Tá até, de tão fofo, ele já tá até esfarelando, não tava conseguindo tirar da forma. Bom, aí você vai esfarelar ele, né, em uma vasilha, esfarela bem. Eu não consegui esfarelar o tanto que deveria, porque tava muito quente ainda, mas deixa ele bem, bem esfareladinho, tá? Pra você poder montar o seu bolo. E essa receita rende muito, esse bolo, eu só usei metade dele para todo aquilo de recheio. Aí, para você vender, eu não sei qual que vai ser o seu preço, porque depende muito dos ingredientes que você usa e do preço que você paga, né? Cada região pode modificar, mas você tem que calcular tudo, gás, água, sempre colocar uma porcentagem. Ó, aí eu coloquei uns 2 dedos de leite condensado, aproximadamente. Coloquei um pouco de água até quase encher, né? E aí você mistura a calda, porque essa calda, ela não estraga fácil. Se você colocar o leite, ele pode azedar. Então, o bolo assim, ele dura mais, dura uns 7 dias na geladeira, ou se você congelar também. Às vezes dura mais, tá, gente? Mas eu gosto de deixar 7 dias só. E vou falar a verdade, ele não chega a ficar 7 dias na geladeira, porque vende muito rápido. Aí você vai colocar um pouquinho de creme no fundo, bem pouquinho, só pra grudar o bolo. 3 colheres bem cheias desse bolo esfarelado. Vai molhar com essa caldinha, bem molhadinho. Depois eu coloco 2 colheres de sopa desse recheio. Só ajeito ele assim em cima do bolo. E agora eu vou colocar mais 3 colheres de sopa da massa esfarelada. E depois, para finalizar, é só vocês colocarem um pouquinho do recheio de novo. Aliás, molha a massa antes, né? Tem que sempre molhar a massa para ela ficar bem molhadinha. E aí você coloca mais um pouco do recheio, uma meia colher mais ou menos, desse creme. Espalha bem, com cuidado, sem levantar a colher, tenta espalhar para não levantar todo o bolo. Aí você fecha bem ele assim.
E pronto, gente, tá, ele tava morninho ainda, uma delícia. Aí você pega um pouquinho de granulado, se você tiver, e coloca por cima para enfeitar o bolo. Esse potinho é de 250 gramas que eu uso. Olha aí que delícia que ficou. Agora eu vou abrir um para vocês verem como que fica a textura dele. Fica bem macio. E ele quentinho, gente, nesse frio. Olha que delícia essa calda. Calda brilhante, bonita. Não há quem resista. Tirei um print dessa imagem aí, ó. Coloquei no meu WhatsApp e foi um sucesso, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!